Gravando. Seja bem-vinda ao nosso Seminário Internacional de Autoconhecimento e Espiritualidade, nosso Expresso da Luz, Jaia. Muito feliz por você, mais uma vez, estar participando aqui com toda a sua luz e todo o seu conhecimento. Seja bem-vinda. Nossa, eu que sou super grata e tudo que me compõe, né? Reverencia a tudo que te compõe e a tudo que compõe cada um que está aqui, né? Quero super agradecer a Gláucia, minha vizinha, e seu cachorrinho, que passaram esses 3 dias comigo preparando esse material maravilhoso. Porque o que acontece? A medicina vibracional, ela é telepática. Então, eu estou me comunicando o tempo todo, inclusive, quem está nos sustentando também, com toda a dispensação de Krishna, né, de Deus, são os curumins com asas, né? De quem a gente vai falar hoje, e né, eu peço licença e para desacelerar, porque quanto mais comunicação telepática, mais hipersensibilidade eletromagnética. Então, essas questões tecnológicas, às vezes não, né? Sempre. Vamos falar sempre, né, Jaia? A gente que trabalha com eletromagnetismo, sempre elas reverberam no nosso processo, né? Mas faz parte, a gente já compreende. Aí eu deleto alguns comandos por defesa para eu conseguir acessar frequências mais altas e tal. Então, vamos respirar, inspirar, desacelerar. E eu inicio com 2 mantras. Um na língua macro-G, uma entoação. Ineude, Mimboré, Macaito. Namaste Narasrihaya Pralandaladahaine Hiranyakashipu Vakshaha Shiladankanakalaye Ito Nirsinha Parato Nirsinho Yato Yamitato Nirsinha Bahe Nirsinho Irdaye Nirsinho Nirsinha Majin Charana Prapade Jaya Haribo Hari Krishna Aho Ash. Pessoal, Toninho, pode apresentar o primeiro slide? Sim, vou apresentar. Vou passar agora, tá? Você vai me falando no momento de passar, tá bem? Viva, a gente vai dialogando. O campo está muito visceral. Eu estou me comunicando aqui com eles, com muitas crianças, curumins com asas, e eles também vão me conduzindo. Eu quero que vocês compreendam que o genocídio indígena, ele é muito antigo, né? Desde que o homem branco, né, começou a buscar poder, e a Santa Inquisição, por volta do século VIII, né, perseguiu os hereges, né? E quem eram os hereges? Eram também os indígenas e os negros. Então, os povos sagrados, que também são os quilombos, os quilombolas, né? Eles sempre foram perseguidos por sua potência, né? E agora a gente está vivendo, de fato, o Holocausto, né? Então, a principal associação indígena, Rutucura, divulgou que 570 crianças, quase 600 crianças, abandonaram o corpo, morreram por fome, né? E por questões que poderiam ser evitadas.
E isso durante os 4 anos, durante a gestão do ex-presidente. Inclusive, os Yanomami, eles chamam o ex-presidente de Chauara, pessoa de mente adoecida. Então, é importante entender que esse genocídio, ele é antigo e ele é planejado de maneira antiga também. Há alguns anos, foi apresentado um projeto de lei para dizimar a população indígena. Graças a Deus, esse projeto não foi à frente, mas, de toda forma, né, houve muita matança, muita perseguição, ainda há. Então, é preciso entender essa questão. E, sob o olhar da medicina vibracional, um dos motivos, né, deixa eu voltar aqui, para quem não me conhece, eu sou Jaya Lila, né, e especialista em medicina vibracional, que é essa medicina telepática, que não tem origem aqui na Terra, mas depois eu falo mais um pouquinho a respeito. Então, segundo a medicina vibracional, qual o principal motivo dessa perseguição? Os povos sagrados, volto a dizer, também os quilombolas, eles têm uma potência muito grande. Inclusive, o MST é o maior movimento social negro do mundo, e é legítimo. E eles têm uma tecnologia, né? Em resumo, eles são entidades vivas aqui na Terra, certo? E eles têm uma simbiose com a escala Schumann. Pode passar o segundo, Toninho? A escala Schumann são raios, né, que chegam no solo da Terra. Então, a cada segundo, 50 a 100 raios acolhem o solo da Terra. Esses raios, minha gente, vêm diretamente do coração do planeta Terra. E eles se assemelham, essa pulsação se assemelha às nossas pulsações cardíacas. Houve um período em que essa escala zerou. Foi chamado de marco zero. Zerou por 24 horas. Tivemos a sensação que nossos dias estavam mais acelerados. Nós sentimos zumbido nos ouvidos. Até casos de depressão aumentando, porque essa ressonância, ela interfere em tudo. Ela interfere nos nossos DNAs e GNA, que são os DNAs do corpo energético. E quem sustenta essa escala? Quem não só sustenta, mas que também tem uma consciência, são os povos sagrados. Além deles terem essa consciência e essa simbiose, né, eles sustentam através do seu rito, da sua música, da sua dança e da sua existência. Eles dialogam com com essa escala, com essa pulsação. Eles cantam para a chuva, eles cantam para ajudar o sol a atravessar o céu. Certo? E pode passar para o próximo? Essa criança, como vocês podem ver,
essa criança, ela está desnutrida e ela é do continente africano, né? Do centro da África. Então, no leste da África, o nordeste da África, está sofrendo por uma seca muito grande. E essa seca, ela é aclimática. Segundo os pesquisadores, de 24 a 99% tem interferência do homem, né? E então é preciso a gente compreender que se os povos, como Ailton Krenak, um líder indígena, fala, se não houver lugar para os povos sagrados, não haverá lugar para mais ninguém. Existe um pesquisador, um irlandês, Paul Crutzen. Ô, Jaya, tem algum áudio saindo junto com você aí? Algum retorno para você? Então, menino, tá tendo um retorno e tá me atrapalhando pra caramba. Eu não sei, tô percebendo como se fosse um áudio do computador, um celular, tem dois ligados? Porque eu vejo um seu aqui de Jaya Lila Instituto, que é um Jotinha verde, e tem o seu do computador. Tem dois aparelhos ligados, aí você tem que mutar um deles para o áudio não sair. Esse você tava... Isso. Ah, melhorou. Fala. Sério? Continua falando. Melhorou, sério. Para mim, continua o eco, sabia? Não, tá continuando sim. Continua. O outro, você entrou com dois aparelhos, né? Um telefone e coisa. Talvez você diminuiu o áudio todo do outro telefone, em vez de ser do computador. Diminuiu o áudio todo dele. Alguém está dizendo que o som está baixo. Isso. Os participantes estão com o áudio ligado. Eu não sei se interfere, né? Estão todos desligados. É porque o seu retorno, quando você fala, você mesmo escuta e sai para você aí, entende? Então, o ideal é você deixar um aparelho só ligado, nesse caso, ou se não, mutar o outro e abaixar o volume todo para não ter retorno. Entendeu? Tá dando para entender, como a Sandra disse aqui, mas só que tem um ecozinho no fundo. Né? Então, se você ou desligar o Jaya Lila, abaixando o volume, ou mutando ele, deixando só esse que você está falando agora, ficaria melhor. Tem que abrir seu microfone, ele está fechado. Para esse que você está olhando. Esse. Está fechado ainda. Aí, abriu. Nossa, uma confusão aqui. Não, tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar desabilitar o outro. E aí, se você cair, você me volta, tá? Deixa eu ver. Agora fala. Pode falar. Abre o microfone. Tá fechado. O eletromagnetismo faz parte da nossa vida. E sempre acontece. Esse que você estava falando, tá com o microfone aberto, pode continuar nele. Só o outro que eu fechei. Aí. Vamos continuar nesse. Eu não vou conseguir ver vocês. Acabou o eco. E aí eu prefiro até olhar os slides também pequenininhos, porque eu acabo também, às vezes. Enfim. Então, porque eu não tá, eu não estou conseguindo desabilitar. Eu desabilito, já fiz, já acabou o eco já. Já tá tudo ok. Tranquilo. Então, na hora dos slides, a gente volta, né? Sim, só você me falar que a gente volta. Tá. Tranquilo.
Nossa, eu sabia que ia ser desafiador. E então, esse neerlandês, ele ganhou o prêmio Nobel por suas pesquisas na camada de ozônio. O nome dele é Paul Crutzen, e ele confirmou para a gente, né, o, o impacto, né, que a Terra passa, que a Terra vive e sofre pela interferência do homem. Ele ganhou por suas pesquisas sobre suas pesquisas no buracos de ozônio, buracos na camada de ozônio. Ele ganhou o prêmio Nobel. E é isso. Em resumo, ele nos confirmou que, em busca de poder, o homem adquiriu uma capacidade, né, em escala dimensional, destrutiva, né, em busca de poder. Tem um mestre meu chamado Srila Prabhupada, indiano, que ele fala o seguinte, ele fala assim, o poder sem consciência torna-se cadáver. E resume isso, né? O pajé, o líder, o pajé Yanomami, líder político e escritor, Davi Kopenawa, ele já vinha denunciando há muito tempo, sobre o perigo da exploração do nióbio, que é um mineral que, enfim, né, o ex-presidente e toda a sua bancada ruralista afirmava ser a salvação econômica brasileira. Né? Ele já denunciava isso durante muitas décadas. E o mercúrio, minha gente, o mercúrio, ele vai para o fundo do rio, ele se mistura com a lama, e peixes pequenos têm contato com essa lama contaminada, e peixes grandes comem esses peixes pequenos, e os indígenas comem esses peixes com esse potencial de mercúrio. Então, chegaram aqui no biocampo para pedirem ajuda crianças, né, já em cadeiras de rodas, porque o mercúrio, ele afeta, né, a nossa memória. Inclusive, as crianças que chegavam, algumas me perguntavam por qual motivo outras crianças, elas não entendiam o que outras crianças falavam, porque as crianças estavam delirando, né, tanto pelo excesso de mercúrio, como tanto pelo excesso de mercúrio, como também pela desnutrição, né, pela falta de ferro. E o mercúrio afeta os corações, né? Problemas cardíacos. No adulto, dificulta também a locomoção, né? Limita os movimentos, interfere nas glândulas mestres cerebrais. E isso falando também dos órgãos energéticos. Né? Eu separei aqui algumas... Pode colocar o slide do Davi Kopenawa? Então, Davi Kopenawa, sim, sim, sim. E todo mundo que come peixe, todo mundo que come peixe também fica vulnerável a ter esse excesso de metal, que aí vai interferir na concentração, né? Enfim, diversas consequências. E então, Davi Kopenawa, essa semana, né, no dia 1º de fevereiro, se eu não me engano, ele esteve na ONU denunciando todo esse ataque, né? Todo esse ataque, toda essa violência, toda essa exploração, né, ao povo dele e Yanomami. E é um grande visionário, com certeza.
E eu indico para vocês lerem um dos livros dele, A Queda do Céu, certo? E, inclusive, eu falei isso para as crianças, né? Que quando elas chegaram aqui, elas pediram ajuda e me fizeram algumas perguntas que eu não tinha resposta, que eu vou partilhar aqui com vocês. E aí eu disse, o mundo está olhando para vocês agora. É. Aí é uma notícia boa, né? Que foi quando, né, em janeiro, Lula assinou o decreto, né, para retirada do garimpo ilegal nas terras Yanomami. Eu datei porque foram muitas comunicações. E, assim, para vocês terem uma ideia, em junho de 2020, eu tive a misericórdia em dar colo para os corações da Mãe Terra. E eu senti esses corações tristes e febris, né? E aí eu tive essa misericórdia, acolhi os corações da Mãe Terra, e logo em seguida chegou um líder indígena, meu parceiro de trabalho, o Acai. E quando ele chegou no campo, eu não ouvia mais a sua gargalhada, o som do seu maracá, sabe? Não tinha som, só silêncio. E através dele, minha gente, chegaram no campo 100 mil crianças. 100 mil crianças. E dentre elas, crianças que ainda nem nasceram, mas que pedem ajuda, porque sabiam que nasceriam em pele negras e indígenas. E eu me comuniquei desde de 2020, né? Mas essa semana eu pude me comunicar com crianças que nasceram e que se comunicaram comigo antes de nascerem, né? E que estão sofrendo. Não só crianças daqui, Yanomami, como crianças do continente africano, como essas crianças que eu mostrei para vocês, desnutrida, morrendo também de fome, né? Por toda essa interferência perversa e planejada, estruturada do homem. Então, para vocês compreenderem, os povos sagrados dispõem de uma tecnologia para sustentar o planeta Terra e sustentar todo ser aqui na Terra. E uma outra parte, né, dispõe de toda a fortuna, de toda a tecnologia para interferir. Eles estudam diariamente como interferir no manto magnético, como interferir nessa pulsação, como interferir na escala Schumann, para nos zumbizar, para nos tornar cada vez mais doentes e vulneráveis. Exemplo disso, dessa tecnologia, que eu não vou entrar, adentrar esse assunto, mas são os aplicativos. Muitos aplicativos são criados exatamente para atrofiar os nossos glóbulos frontais, responsável pelo nosso discernimento, pelo abstrato, né? A gente terceiriza nossas emoções. Eu não sei ler emoji. Dá um branco assim. Já tentei, e aí quando eu vou ler, eu interpreto de outra maneira e faz uma confusão. Então, não tem pulsação vibratória emoji para mim. Assim, sabe? Se eu for colocar na escala vibratória, para o meu processo, não leio. É como você colocar um alimento sintético e um alimento orgânico, sabe? Não vai ter pulsação de alimento para mim. Mas, enfim, eu estou falando que existe sim, e não tem nada a ver com conspiração, não estou falando disso, sabe? Mas eu estou falando de uma estrutura social, sim, perversa, que tem como objetivo nos zumbizar. Perceba quanto tempo vocês permitem que suas dopaminas sejam furtadas pelo TikTok.
Eu sou punida pelo YouTube porque eu não aderi ao TikTok. Eu tenho um canal no YouTube e eles pressionam e eu não aderi ao TikTok. E muitos profissionais falam, mas a gente vai ficar fora, tal, né? Tem essa ansiedade. Mas, enfim. Então, existe essa galera perversa pra caramba. O campo deu uma suavizada agora. E, né, que utiliza essa tecnologia e que não quer que os povos sagrados nos sustentem. E os povos sagrados são tão misericordiosos, que eles sustentam até mesmo quem atravessou o portal da existência sem desenvolver compaixão. Até mesmo essas pessoas que os fazem sofrer, eles sustentam. Né? Então, são entidades vivas aqui na Terra. E eles conversam com a chuva, sabe? Deixa eu começar a fazer a partilha. Sim, e aí esse líder indígena chegou assim, acolher as crianças. No primeiro horário do dia seguinte, ele me liga. Jaya, de 1.000 pessoas que tentaram falar comigo hoje, você está entre as 5. Eu só consegui falar com 5 e você está entre elas. Ele me confirmou a OCA, o isolamento voluntário e muita depressão na sua aldeia. E ele precisou se isolar porque ele era conhecido como, eu não lembro agora o nome na língua macro-G, o palhaço que levava alegria, que mantinha a esperança, sabe? E ele falou, meu povo está acostumado a me ver alegre. Eu não tive coragem de partilhar essa tristeza, né? Embora ele saiba que todos sentem, né? Mas ele, naquele momento, né, se recolheu para tentar. E aí eles não produziam seu artesanato porque tinha muita depressão. E nas reservas indígenas também as pessoas não tinham mais acesso a eles, e as coisas foram se complicando, né? Então, existem muitos territórios, inclusive tem um slide aí, que eu falo de um retiro que vai acontecer agora de 18 a 22, em Sergipe. E não é esse não, mas tudo bem, pode deixar isso. 18 a... eu acho que não foi. Em Sergipe, na comunidade indígena Fucaxó, porque muitos territórios, muitas reservas estão há anos passando por insegurança alimentar e correndo também o risco de uma crise humanitária, de uma crise sanitária, porque corre o risco, eu sei que agora a gente precisa olhar também para a questão social e subsistência dos garimpeiros, mas eles correm o risco de migrar e muitos já estão em territórios e passando por toda essa violência, né? E assim, quando eles tentavam fugir, por exemplo, quando os Yanomamis tentavam fugir, antes deles chegarem na cidade, Roraima, Boa Vista, eles eram assassinados, ou assim que chegavam. Eles saíam, eles se deslocavam do seu território para pedirem ajuda, né? E eles eram assassinados. Então, isso é muito perverso. 30 crianças estão grávidas por estupros. Então, no primeiro dia, aqui o primeiro dia de conversação com elas foi no dia 22 de janeiro de 2023, 9h45 da manhã. Chegaram com seus corpinhos muito debilitados, sabe? E assim, como eles têm um GNA e um DNA muito alto, muitos deles não vão ler nenhum protocolo biomédico. Ou os seus corpinhos, né? E aí seus corpinhos não vão responder. Primeiro que nem mesmo os protocolos e procedimentos da medicina vibracional foram possíveis para resgatar aquele sopro de vida, né? E quando o ex-presidente esteve lá para confraternização dos garimpeiros, ele viu esse povo, né, sofrendo, e ele fechou os olhos para isso e continuou na confraternização com os garimpeiros.
Então, eles chegaram com os corpinhos muito debilitados, muito debilitados. E um deles disse assim: nosso povo adoeceu porque o grande espírito se entristeceu. Por tanto mal à mãe natureza, à mãe terra. Quando envenenaram nosso rio, envenenaram nossos sangues. No dia 23, crianças de 3 a 10 aninhos chegaram no biocampo, nessa comunicação, né, telepática. E foi aí que eles me fizeram tantas perguntas que, como eu gostaria de ter respostas boas para eles. E aí eles perguntavam, o que vai ser? E eles falavam com a vozinha baixa, sabe? Com pouca facilidade. E aí eles me perguntavam o que fazer. Porque eles tinham perdido, né? Tinham perdido seus pais, tinham perdido seus avós, né? E, enfim, então há muitas dores e há muitos lutos, né? E eu só os acolhi, e disse, né, que eu partilhava de todas aquelas dores, de todos aqueles lutos, né? Porque, por exemplo, essa criancinha, uma delas, chamada Noah, ela me disse que viu, né? Viu sua irmãzinha sendo estuprada, viu sua mãe sendo estuprada, né? E isso é muito doloroso. Não... E aí a gente, né, vai precisar acolher todas essas dores. E eu disse para eles que o mundo estava olhando para eles agora e que eles podiam confiar nos homens brancos que estavam indo lá. E antes de me despedir naquela manhã, e antes da enfermeira chegar, né, ele me descrevia a cor das luvas da enfermeira, e aí depois me mandaram uma foto com a mesma cor, né, da luva, uma luva de borracha azul. Ela iria sedá-lo para o procedimento. E no dia 7 de fevereiro, às 9h39, na verdade, nessa manhã, quando eu acordei, eu já sabia que eu ia me comunicar com as crianças indígenas e com as crianças do continente africano. Então, ele chegou e eles me pediram porque eu falei para eles, né? Eu falei para ele, eu pedi permissão para eu ler as células cardíacas dele e, através dessa leitura, me comunicar na língua mãe deles. E ele aceitou. Então, eles pediram para que eu, nessa manhã, conversasse junto a eles, na língua mãe deles, com o rio, com a chuva, com a areia, sabe? Com o vento, falando o nome desses elementos, para que esses elementos da natureza se irassem e expulsassem os garimpeiros, né? Porque eles estavam com muito medo, muito medo. As crianças estavam com muito medo. E assim foi feito, né? Eu até fiquei pensando assim, nossa, mas, né, vem a racionalidade, é uma coisa de tanta responsabilidade, eu sou tão caída, né? Eu sou só uma alma caída aqui na Terra e estou tendo essa misericórdia, vocês estão me pedindo essa misericórdia, e foi muito forte. E aí eu senti no biocampo Pai Pena Branca, que depois eu entendi que era um dos pajés que já tinham passado para o mundo dos encantados, né? Que Anoá teve contato. E então, depois que eles me pediram isso, esse líder indígena, o Acai, depois de uns 10 minutinhos que eu tinha selado o campo,
sabe, me refeito. Aí ele me ligou e ele disse, Jaya, eu posso falar com você? Que horas eu posso te ligar? Me diga. Aí eu disse, só vou terminar um lanche e você já pode me ligar. E aí, quando ele me ligou, ele falou assim, Jaya, você já contribui muito. Eu falei, Wacai, eu acabei de acolher crianças Yanomami. Aí ele falou, eu sei, você já contribui muito. Venha para esse retiro. As crianças aqui estão com diarreia, estão vomitando. E você vai contribuir. Venha, minha irmã, precisamos de você aqui. Né? Mas há muitos testes, né? Então, ainda não sinto as circunstâncias favoráveis para eu ir. Mas eu disse a ele que eu vou estar sempre conectada e ajudando em telepatia. E aí, eu falei para Anoá, né? Eu falei, seu pajé, o que foi morar lá no mundo dos encantados, está dizendo que está atento e admirado da força do grande espírito em você, guerreiro. E aí ele ficou um pouquinho mais aliviado, né? Hoje também eles se comunicaram e eles já conseguem, essas crianças já conseguem, né, se sentirem um pouco mais seguras, né, por todo mundo que está em volta deles. Né? A medicina vibracional, ela é a arte e a ciência de prevenir, atenuar e curar. Ela não tem origem aqui na Terra, ela está a serviço da humanidade. Para mim, ela faz sentido porque ela expressa um cochicho amoroso, divino e constante. Né? Eu não estou conseguindo ler, mas em 2017 meu trabalho foi reconhecido pela Fiocruz e ele seguiu para 8 editoras científicas com publicação em capítulos de livro nacional e internacional. Né? E, sob o olhar dessa medicina, meu foco de pesquisa é na área oncológica. E o que eu partilho com vocês são conhecimentos baseados em evidências. Peço perdão hoje porque o campo estava extremamente forte, ainda está. Eu vou continuar nele depois que eu encerrar aqui com vocês. Mas foi um portal também, e essas crianças receberam auxílio. Né? Cada um de vocês contribuiu. Inclusive, até a minha alimentação foi muito voltada. Eu comi durante a semana muitos tubérculos, muitas raízes, e eu entrava na frequência de quem estava nutrido, saciado, e aí, juntos a gente emanava para essas crianças, né, que precisam recobrar sua saúde né, e recobrar a nutrição, né, que seus corpos se sintam saciados, acolhidos, nutridos, hidratados e protegidos. E eu comi, não usei talher para comer. Eu esquecia de usar talher. Quando eu via, eu já estava comendo, né, com a mão. E a presença dele está muito forte. E pode passar? Por favor. Ailton Krenak também é um grande... Sim, e a Ariana está perguntando, Jaya, todos nós podemos fazer isso quando comemos? Podemos sim, Yara, porque nós vivemos sob uma constante pulsação coletiva, vibratória, né? Então, no momento que... como tudo, né? Então, o tempo todo a gente está vivendo em coletividade, o tempo todo. E é tão potente que uma vez eu estava me comunicando com crianças em desidratação, com adultos, era um quilombo que não tinha acesso à cidade, porque a cidade não permitia, era uma cidade próxima, né, de brancos, e eles não permitiam que os negros fossem até a cidade. E eles só sobreviviam do artesanato, e era uma vida muito, muito sofrida. E aí eu entrei no biocampo deles, e eu fui orientada a quantidade de água que eu deveria
consumir, para que eles também se sentissem hidratados. E depois, essa anciã, né, uma das anciãs que viveu nesse quilombo, veio até a mim e me agradeceu, porque uma das crianças cresceram, e foi uma das crianças que a gente contribuiu no biocampo. Então, gente, todos nós possuímos telepatia, todos nós, né? A diferença é que os povos sagrados são entidades vivas na Terra, e eles honram, é um serviço devocional para eles, sabe? Certa feita, falando até de uma anciã da aldeia Krenak, essa anciã, ela todo dia pegava seu cajadozinho, ia diante do rio e dizia para o rio, até aqui você pode vir, além não. E aí o governo federal, uma certa feita, disse, olha, vamos tirar todos os indígenas daqui, né? Vamos fazer construções, tal, tal. E eles se deslocaram, sabe, assim, arrancaram eles do seu território, e muita dor. E com o passar do tempo, esse rio cirou, o rio encheu, as dunas cobriram e destruíram todas as casas. Aí ela voltou para a aldeia, colocou o cajado e disse, falou o nome do rio, que eu não vou lembrar em Krenak, acho que é Tó, e disse para o rio, você fez o que era para ter sido feito, você fez o seu papel, você fez a coisa certa, expulsou os homens brancos daqui. Muito grave, né? Então, eles conversam com essa entidade. O pajé Copenaua, quando ele foi celebrar os 30 anos de reconhecimento do seu território para o seu povo, ele recebeu Ailton Krenak. E aí, eles cantaram para a chuva. E começou a chover. E veio um raio assim, Ailton Krenak conta que veio um raio e iluminou tudo, sabe? Então, ele pediu aos elementos para recepcionar esse grande líder também, que é Ailton Krenak, né? E aí ele fala, né? Esse é o mistério indígena, um legado que passa de geração para geração. O que as nossas crianças aprendem desde cedo é colocar o coração no ritmo da terra. Isso é maravilhoso, porque eu percebia, mesmo eles estando debilitados, eles não cessam seus rituais. É um rito constante. Eu trouxe para vocês, rapidinho, não sei se dá tempo, Quetsa é uma anciã, é uma pajé da tribo Fucaxó, e essa é a Anaí. A Anaí agora vai narrar uma historinha para vocês. Na verdade, ela vai contar, porque essas minhas comunicações telepáticas, eles pedem para que eu escreva, eles pedem para que eu partilhe com as pessoas. E aí eu já estou em meu segundo audiolivro, né, que vai ser lançado agora, no próximo mês, e uma das contações é essa, que foi a partir dessa comunicação telepática. Com muita reverência, conheçam a história de Anaí. Anaí é mesmo encantadora. Seu nome significa flor do céu. Ela mora em uma comunidade indígena. E seu vovô, o Acai, com seu vovô, o Acai, e sua vovó, Quetsa, a pajé. Ela gosta de brincar na floresta, subir em árvores, tomar banho de rio, enfeitar os animais em dia de festa na comunidade. Ela também gosta muito de ir à escola, onde aprende duas línguas. Sua língua mãe, a indígena, e a língua portuguesa do Brasil. Só tem uma coisa que deixa a Anaí muito triste. A possibilidade
a possibilidade de sua comunidade ser novamente invadida por fazendeiros que querem expulsar seu povo de suas terras para construir indústrias que maltratam a mãe natureza. Anaí toda noite conversa com o grande espírito, Deus como ela chama, e repete para ele toda noite como foi horrível a tarde em que os fazendeiros invadiram suas terras. Grande espírito, eu sei que o senhor já ajudou algumas crianças da comunidade a voltarem a enxergar a luz da lua e do sol. Já curou os olhinhos delas, depois que os fazendeiros borrifaram veneno agrotóxico em suas casas e em seus olhinhos. Por favor, grande espírito, mantenha esses fazendeiros longe do meu povo e de todo o povo indígena. Vovô disse que somos todos parentes, irmãos, unidos. Anaí percebeu que as palhas do coqueiro balançaram de maneira diferente naquela noite, próximas à janela do seu quarto. Ela sentiu como um sinal. E após muitas noites de muito medo, naquela noite, ela pôde sonhar, dormir tranquila, com seu povo vivendo em paz, com respeito e liberdade. Essas duas crianças, elas chegaram para mim com uma faixazinha nos olhos. E elas me explicaram que ficaram cegas, de 2 a 3 aninhos. Ficaram cegas porque fazendeiros, homens a mando de fazendeiros invadiram suas casas e borrifaram agrotóxico em seus olhinhos. E é isso. Eu vou passar deixar aqui um contato, né, para que vocês contribuam, sintam, né, em seus corações e contribuam com medicação. E o Ação da Cidadania também está fazendo uma campanha para arrecadar alimentos. Viu? E é isso. Eu não sei se ainda dá tempo para perguntas, se alguém quer. E esses são os meus contatos. Tem tempo sim, Jaya, para poder pergunta, para o pessoal poder aprofundar um pouco. Pode ficar à vontade, tá? Como? Nós temos tempo sim para as pessoas poderem perguntar, partilhar, tirarem dúvidas, né? Trazer mais informação. Isso. Nós vamos ter... Eu estou sentindo... Porque tem 2 minutinhos, né? Não, mas eu estou sentindo uma alteração para a gente poder fazer no nosso seminário, né? Porque eu ainda ia palestrar agora, que seria o meu horário da palestra, e o Vinícius ia entrar às 20h22 da noite. Então, está me vindo de abrir mais espaço para você dentro do espaço que seria meu para a palestra. E segunda-feira, dentro do nosso grupo de estudos mesmo, que é os buscadores, eu falo a respeito do meu tema. Convido as pessoas do seminário também. E aí, quem quiser fazer segunda-feira à noite, né, que é o meu tema que eu vou falar sobre heranças espirituais, participa na segunda-feira dentro dos buscadores. E aqui a gente tem mais tranquilidade, porque é um tema muito importante, é uma compreensão que a gente precisa ter do todo, né? Porque para a gente que está aqui no Ocidente, dentro da nossa casa, no conforto, e a gente não vive e não percebe quão profundo isso é eletromagneticamente no impacto, né, planetário, a gente acessar isso é importante, tá? Então pode ficar à vontade, eu vou abrir para todo mundo poder perguntar. Pode falar, Yara. Oi, Jaya. Primeira gratidão pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo com os indígenas, com os povos originários. Sou muito, muito grata pelo seu trabalho, muito lindo. E eu queria que você compartilhasse com a gente, porque eu, pelo menos aqui, né, em Sedona, no Arizona, onde eu estou, e quando eu vou no Brasil também, eu já faço as minhas conexões, as minhas orações com a Mãe Terra, canto para a terra, toco o tambor para a terra. Às vezes eu te perguntei a questão da comida, às vezes quando eu estou comendo mesmo, eu imagino alimentando outras pessoas também, mas eu queria que você compartilhasse mais o que as pessoas
podem fazer para contribuir com essa vibração, contribuir, logicamente, com o povo indígena, que é o povo originário, mas como que a gente pode fazer, né? Desde a da educação dos nossos filhos, de netos, né? O que você acha que a gente pode fazer para poder ajudar nessa egrégora toda? Oi, Arinha, muito grata, viu? Você viu que agora eu tô te chamando de Arinha. Linda. Muito grata também. Nossos serviços devocionais, né? Você também faz um serviço lindo. Então, a primeira coisa, inclusive eu estou escrevendo um roteiro onde eu falo do risco das falsas narrativas, né? Então, por exemplo, há uns 2, 3 meses eu fui abordada por um dos pesquisadores, fazia parte da minha equipe de pesquisa e tal, e ele, irado, né, por saber que eu estava contribuindo com refugiadas, mães e crianças aqui na cidade, né, trabalho com os moradores de rua, enfim, fazendo esse movimento, defendo o MST e os povos originários e tal. Então, ele chegou muito irado, e aí ele veio com o livro da Constituição, e aí ele disse, me mostre aqui no livro da Constituição, em que lugar tem que os povos originários são donos, né? São donos da terra, tem esse direito. Né? Então, assim, são narrativas, assim, muito perigosas, né? Que fazem com que as pessoas propaguem essas narrativas e coloquem em risco a vida desse povo sagrado. Né? Então, sim, os povos originários isso é reconhecido pela Constituição Federal. Né? Eles reconhecem os seus ritos, seus costumes, a maneira como eles vivem também é respeitada pelos artigos, reconhecida pelos artigos. Então, primeiro, combater essa falsa narrativa, que eu acho que é muito sério, né? Dizer que os indígenas são preguiçosos, que os quilombolas são preguiçosos, ou que eles são terroristas, como eu já ouvi, né? E assim, colocar isso, né? Combater essas falsas narrativas com informações verdadeiras, mas sem entrar na frequência deles, porque existe uma galera que está no delírio coletivo e há uma possibilidade das pessoas saírem desse delírio coletivo, mas as que escolheram uma mentalidade fascista e fortalecer e propagar essa mentalidade, não há terreno para diálogo, sabe? Então, a gente o que eu faço é responder a única coisa que eu falei para essa pessoa foi, respire, né? Olhe como o Senhor, olhe o tom da voz do Senhor, respire e se observe. E aí ele se silenciou e eu recuei. Né? E depois ele disse que não lembrava do que tinha dito. Mas, enfim. Então, não há terreno, né? E entender que nós somos pulsação vibratória coletiva constante. Constante. A todo momento. Tudo que a gente faz dentro de um coletivo, sabe? Dentro de um coletivo. Quando eu falo para um interagente, para um paciente, observe essa dor. Agradeça agora, porque a frequência da gratidão potencializa o que é bom e anula o que não é, em escala vibratória. E então você vai agradecer agora a todo ser que sente algo semelhante a você nesse momento, sabe? E tá junto, sabe? Eu costumo dizer que a minha espiritualidade se compõe e se fortalece na militância. Então, eu tenho ido para a militância, sabe? Eu tenho ido para plenárias, defender a nossa profissão. Eu tenho participado de grupos também. Por quê? Todas as pautas que eu defendo passam pelo executivo, legislativo e judiciário. Então, nós somos seres políticos. Essa coisa de falar que espiritualidade não dialoga com política,
a não ser que você não dependa do Estado para transporte, né, para saúde, para vacina, para saúde pública, enfim, a menos que você seja independente do Estado. Mas é isso, ir para ação, estar junto, sabe, fortalecer e estar com eles também, né, acompanhar redes sociais, muitas redes, muita comunicação indígena independente, né, que dá a informação certa e que não recebe apoio, nenhum apoio financeiro, só dos padrinhos, né, da coletividade. E nas escolas dizer que não, ser indígena não quer dizer colocar um cocá e pintar o rostinho e fazer né? É mais do que isso. Então, repaginar, reconstruir. Inclusive, isso acontece com os negros. Eles estão contando suas próprias narrativas, né? Estão indo para as escolas e contando suas próprias narrativas, né? Mas eu acho que o primeiro passo é esse, observar as falsas narrativas e como eu posso contribuir e me posicionar diante dessas falsas narrativas para contribuir e ir para a ação. Você pode trabalhar, eu trabalho telepaticamente pra caramba, sabe? Mas eu também vou para ação, eu me coloco ao serviço quando eu posso. É isso. Gratidão, Jaya. Dicas ótimas. Grata também. Jaya, fala pra gente um pouquinho sobre essa compreensão, né, do povo indígena, porque a gente que é escolarizado de uma forma mais didática e cartesiana, a gente percebe que são seres como nós, humanos, né? Naturais. Mas existe um poder vibracional dessa turma eletromagnética, que são aqueles que fazem parte dos 5% do quanto planetário de manutenção vibracional do planeta. E quando a gente começa a trazer um olhar que eles são entidades, né, um olhar do sagrado, de um povo sagrado, desconstrói um pouco a narrativa de que o homem branco, vamos dizer assim, trouxe a respeito do índio, né? Porque para muitas consciências é só uma briga entre terras, é só uma briga entre posse, né? E não é necessariamente só isso. Queria que você aprofundasse mais um pouquinho para o pessoal, para eles perceberem um pouco mais. Inclusive, o que eles questionam, né, a nossa vida vale mais que bijuterias, né? Porque né, esse ouro e bijuterias, né? Então eles questionam isso e como eles têm essa simbiose, como eles têm a empatia com a terra, eles sofrem, né? Então se o rio eles entram mesmo na frequência, se o rio está doente, eles também ficam doentes, né? Se você dizima e assim, quando o objetivo é dizimar uma população, o primeiro alvo são as crianças. O primeiro alvo para se dizimar uma população são as crianças. O alvo são as crianças, né? Então, eles têm essa consciência, né? E assim, eles querem deixar ali, sabe? Porque eles, como MST, eles ocupam, qual é o lema? Ocupar, resistir e plantar, sabe? Então, eles chegam, a floresta amazônica, ela foi uma construção ancestral, uma construção indígena ancestral, sabe? Com todo o cuidado deles, em dialogar, antes deles tirarem uma erva para remédio, eles pedem permissão
quando eles querem uma seiva de determinada planta, eles acordam de madrugada, porque eles sabem que em tal horário essa planta vai partilhar essa seiva, né? Então, é uma outra compreensão, né? É a sociobiodiversidade, né? Vamos produzir artesanato, vamos produzir produtos, né? Geleias, compotas, e, enfim. Mas essa produção, ela não agride, sabe? Não existe exploração, não existe barganho com a natureza, sabe? É o que eles falam, eles só querem existir, sabe? Viver em paz. Existem comunidades, aldeias, que escolhem viver no isolamento voluntário. Eles não têm interesse de virem para a cidade. Primeiro, que eles não falam a língua. Segundo, que não é atrativo. Mas, ainda assim, quando eles vão para a cidade, eles ficam à margem. Aí vem o racismo ambiental também, sabe? Que atravessa. Então, existe, sim, uma estrutura muito perversa. E quem mais sofre? Quem está nas periferias, não é? E aí existe a tensão e a vulnerabilidade, a tensão social, a tensão familiar, né? Porque eu ganho pouco, enfim. É como a história das mulheres negras que estão ali na base da pirâmide e que propositalmente é para ficarem na base da pirâmide. Então, elas sustentam as grandes empresas que as exploram, né? Porque elas recebem subsalários, porque elas estão na base da pirâmide e a carga tributária, ela é definida como consumo e subsalário. Então, existe essa estrutura, sabe? A relação que eles têm com a terra é muito sagrada. Não há exploração. Não sei se eu respondi sua pergunta, né? Sim. Gratidão. Turma, mais alguém quer perguntar? Quer falar alguma coisa com a Jaya? 19h42. Pode falar aí, Yara. Gente, é só um comentário, né? Que como que seria lindo e interessante se tivesse cultura indígena parte do currículo escolar, né? Porque se aquela criança começar a aprender desde pequenininha a riqueza, como a Jaya estava compartilhando, a questão das plantas, da terra, da conexão com a natureza, com a água, que somos um, que quando a gente destrói um, a gente está se destruindo também, e quando a gente destrói a cultura indígena, a gente está destruindo toda essa questão energética, a gente está destruindo o planeta, né? O planeta ficando doente. Como que seria, então, essas crianças começam a levar essas informações para casa e compartilhar com os pais, e os pais começam a ficar interessados, né? Como que a gente poderia fazer isso ser parte do currículo escolar, começando pelas escolas públicas, né? Eu sei que existe um controle grande de currículos escolares, mas eu planto essa semente aqui na apresentação da Jaya, da nossa conversa, porque seria uma coisa maravilhosa. Isso mesmo, Yara, com certeza. Outra coisa Então, e aí, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu não consigo nem ouvir falar da desnutrição dos Yanomamis, eu não consigo nem olhar para a fome na África, mas é preciso olhar, é preciso falar, sabe? É preciso trazer para a discussão, é preciso trazer para o debate, é preciso dialogar, é preciso falar de racismo estrutural, de democracia racial, sabe? Racismo ambiental, é preciso. E só assim a gente vai conseguir. E graças a Deus a gente já tem aí, né, no Ministério, indígenas, né? Nós temos a Gajajara, a Sônia Gajajara, nós temos representantes indígenas, então acho que esse ano talvez seja um pouquinho de construção mais leve, né? Então é importante sim, e é importante ter pessoas que pensem e que tenham poder de fala,
né? E tem o seu lugar de fala para contar a sua história. Mas porque isso é uma questão social coletiva, né? Mesmo que você não seja, eu estou falando a galera que está no delírio coletivo ou fora do delírio coletivo. Em algum momento, essas pessoas vão despertar, e quem está fora desse delírio tem um impacto. Não há como você não se afetar, não há como não sofrer, sabe? Mas aí se refaz, e o que eu posso fazer? Como eu posso contribuir? E cobrar das escolas é um caminho. Não se fantasiar de indígena em carnaval é um caminho, sabe? Indígena não é fantasia. Arro. Jaya, querida, gratidão mais uma vez por sua participação, por sua fala, por todo esse conhecimento e essa chamada de atenção, né, para a gente a respeito do que está acontecendo. Super importante, e cada um dentro de nós possamos nos conscientizar, né, do nosso papel e irradiar, intencionar para que esse povo consiga sobreviver dentro do que estão passando, né? Gratidão mesmo. A Cláudia está falando aqui, muito importante conhecer esses povos, somos partes deles, né? Dentro do comentário Sobre o dela. quê? A Cláudia falou, é muito importante reconhecer esses povos, somos partes deles. Obrigada por toda a partilha. Sim, sim, sim. Perdão pelos contratempos aí, né? Mas acho que Certo. aconteceu, né? O importante é que aconteceu. Com certeza. Foi ancorado. Gratidão a todos, reverência a todos. Axé. Hare Krishna. Hare Krishna. Turma, nossa última palestra, então, vai ser 20 horas e 2 minutos. Vou abrir a sala 19h58. É o Vinícius, né? Não sei se a Jaya conhece ele. Vinícius Espinosa, roda muito aí na região do Nordeste, região, conhece, né? Da Amazônia. E ele vai trazer o tema da ayahuasca para a gente como uma medicina para todos. Então, quem quiser participar, tirar dúvidas a respeito da medicina, né? Ele vai contar um pouco da trajetória dele. Cara que já teve 19 CNPJs e acabou virando um representante aí da medicina, né? Eu convido todos vocês, tá bom? 19h58 eu abro a sala e a gente se encontra lá. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, gratidão. Tchau, tchau.